começando mais uma live do empresário. Live do empresário brilha com a Mauri. Sua voz ecoa forte nessa história. Gente de todos os cantos a vibrar, juntos celebrando seu lugar. Nas redes sociais a magia é real. Cada like e comentário faz parte do ideal. Live do empresário é a voz da emoção. Com a Mauri Figueira. Conectando gente em cada coração. Nos negócios, na arte ou no dia a dia, essa é a mensagem que nunca se esquiva. Participe, comente e compartilhe. Entrevistados trazem inspiração. Cada fala é pura como um clarão. Seja no trabalho, no lar ou na arte, todos têm luz pra iluminar a parte. Nas redes sociais a magia é real. Cada like e comentário faz parte do ideal. Live do empresário é a voz da emoção. Conectando gente em cada coração. Os negócios na arte ou no dia a dia, essa é a mensagem que nunca se esquiva. E agora a Mauri Figueira recebe mais um convidado. Estaremos juntos nesse bate-papo informal. Uma boa noite para você que está chegando em mais uma live do empresário. Uma pessoa não, estamos colocando hoje aqui mais duas pessoas que são inclusive patrocinadores da nossa live do empresário, os proprietários e os veterinários, né, da Alquimia, que fica em Valença. Daqui a pouquinho eu dou mais detalhes. Doutor Sandro, obrigado pela presença. Doutora Shirley, mais uma vez aqui a gente conversar sobre pet. É muito motivador, né? A gente se entristece, se emociona, mas falar sobre o pet é igual o senhor foi recebido pelos meus dois aí, né? E hoje a gente no final também vai falar de uma quantidade de animais e de uma exemplo, história, né, de vida, né, que nós fizemos. Mas nós estamos hoje aqui com o doutor Sandro Alexandre e com a doutora Shirley Damian, né, que vai dar uma boa noite para vocês. E aí a gente vai começar o nosso bate-papo. Pode ficar à vontade, Sandro. Começando pelas mulheres, pode, né? Sim. Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos à nossa live. Procurem assistir e qualquer dúvida que estamos aqui para sanar, se vocês tiverem. Sim, que bacana. Pode ficar à vontade, Sandro. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estarmos aqui mais uma vez, né? Para divulgar um trabalho e tirar dúvidas, né? É muito gratificante. E também a gente fica muito lisonjeado de estar na presença da Mauri, né, que é uma pessoa que está sempre envolvida nas causas humanitárias, está sempre fazendo alguma coisa, um altruísta de verdade, né? Então... Obrigado, doutor. Mandando um abraço para Luciano Cândido Carvalhais. Olha, apareceu uma pessoa com sobrenome meu aqui, deve ser parente. A minha noiva que está lá em Barra do Piraí, Rosemary Coutinho, dando boa noite a todos. Karine Azevedo de Souza, né, a doutora Shirley cumprimentando ela aqui. Então hoje o doutor, vou fazer um ping-pong, né, com o doutor e com a doutora Shirley. Vamos falar então sobre a saúde plena do pet, né? Enquanto ela vai compartilhando aí, o senhor também, né? A gente sabe, doutor, por exemplo, aqui em casa a gente tem isso, né? A Angel, ela não tem um mau cheiro na boca. O Snoopy, né, já tem. E a gente vê que ele tem umas manchas no dente. Entendendo? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, a doutora Shirley também. Começa a doutora Shirley.
Bom, vamos lá. A gente fala, a saúde começa pela boca. Assim começa nos humanos, nos pets também, a higiene fala que a higiene bucal começa pela boca. A cada refeição que nós humanos comemos, a gente tem que escovar o dente, acaba de comer, passar o fio dental, para a gente evitar o quê? Como é que fala, gente? Acúmulo, cara. Acúmulo de tártaro na boca do cão, entendeu? Então, assim, a cada refeição que a gente come, os pets também deveriam comer, escovou os dentinhos. Só uma pergunta, mesmo com as rações que é fornecida para ele? Mesmo com as rações que são fornecidas, mesmo que você escovar uma vez ao dia, já é o ideal. Se você se conseguir escovar 2 vezes ao dia, é o ideal. E que ele faça bastante ingestão de água, para evitar o acúmulo de cálculo dentário. Pode falar, doutor. A situação é assim, a gente observa a nossa gengiva, né? Baseada sempre pela gente, né? Se você tem uma gengiva rosada, saudável, você tem uma qualidade de vida muito boa, você tem uma higiene periodontal sempre legal. Então, a tendência de você evitar problemas secundários, né, de saúde, que, como a doutora falou, começa pela boca. Quando você tem uma gengiva doente, você está sendo exposto, né, a uma série de micro-organismos vivos ali, né? Sim. Que eles se alimentam da sujeira. Então, o acúmulo é uma sujeira. Então, se tem aquele acúmulo, tem bactérias que você vai engolindo, no caso o PET, e aquilo vai para o coração, cai na corrente sanguínea, vai para o rim. Então, muitas das vezes, a gente observa alguns detalhes do PET, né? A gente acha que ele está ali claudicando. Por exemplo, a patinha traseira está andando com a patinha no alto, levou uma pancada. Às vezes não é. Às vezes é um problema, outros problemas relacionados à saúde bucal. Começa pela boca e estraga o sistema. Agora uma pergunta, né? A Rose está aí porque o Snoopy, eu estou tirando pelo Snoopy que veio de Barra do Piraí. A Angel até consigo colocar a mão na boca dela que ela não faz nada. Agora, o Snoopy, estou tirando pelo meu exemplo, vocês devem ter um exemplo em casa também. Como fazer essa escovação, doutor? Com um cachorro que ele é arisco para poder morder, caso seja contrariado. No caso, é o hábito, né? Começar todo dia. Se você, vamos supor, desde filhote, um exemplo. Tem filhotinho, você já começa a escovação. Tá. Filhote. Entendi. O hábito. Agora, quando já é adulto, é questão de você acostumar. A gente tem uma dedeira, você coloca no dedo igual de bebê, você escova o dentinho. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: se você tiver com um dente aberto e está sensível a temperaturas frio e quente, dói. Sim. É uma raiz aberta, é um dente que está machucado ali. A sua boca está machucada, está doente. A primeira sensação que você tem é de defesa. Aí a gente tem, para isso é interessante passar para uma consulta veterinária para ser avaliado o grau de dano que está naquela gengiva. Por que eu estou falando isso? Uma gengiva muito infeccionada, muito doente, ela sangra. E automaticamente, para ele se defender dessa possível dor, é automático. Ele não vai deixar você botar a mão na boca dele. Sim. Entendeu? Aí quando você vai numa consulta, você vai passar por uma avaliação e aí tem um procedimento que é feito de uma contenção química, quando a gente não consegue, até para a segurança do bichinho. Ele morde, muitas das vezes, por instinto. O instinto da dor. O estímulo da dor faz ele morder. Aí a gente costuma fazer esse bloqueio, uma sedação leve, para poder avaliar essa boca. Aí nessa avaliação a gente vê às vezes um dente com a furca aberta, que é a raiz aparente. Uma gengivite. A gengivite. Que é aquele acúmulo de tártaro nos dentes. Às vezes está com a língua inflamada, que é o músculo hipoglosso, que é a língua. Aí tem várias... Pode ser uma estomatite. Estomatite. E aí ele para de comer. O nosso aqui, estou tirando por exemplo o meu, você também pode colocar o seu exemplo no comentário, que já tem até a Karina Azevedo colocando, ó, já vou agendar uma avaliação para a nossa Ayla e Luna. Sim. Já está colocando aqui. Agora, nós temos que observar, a gente conversa muito isso, né, Gê? Que
O que leva vou fazer uma pergunta para a Shirley aqui agora. O que leva o tutor a fazer uma consulta do seu pet? Qual é o que eles... O que eles mais reclamam com a gente é o odor da boca. Então, incomoda. Só vai ao médico Não consegue, veterinário por causa quando do cheiro da boca. a boca está incomodando. O cheiro. Que não consegue ficar perto, fala assim, nossa, mas o cheiro está insuportável. Ontem eu fui sentir com mais detalhes, né? Tô dando exemplo meu. Tá chegando aí Pedro Campos, é seu filho? O Pedro. Obrigado, Pedro, pela participação. Quero até que vocês também compartilhem essa live aí, porque é muito interessante. Já é a segunda vez que o Dr. Sandro Alexandre e a doutora Shirley vêm aqui, né, falando sobre esses cuidados com os pets, eles que são proprietários, veterinários e peritos, né, da clínica Alquimia, né? Ele vai depois dar um outro exemplo para a gente aí. Eu só fui notar porque quando ele estava na cozinha, ele pulou no meu colo, ele abriu a boca, eu senti. Né? Ainda falei com a Rose ontem, né? Falei assim, o Snoopy está com mau hálito. Né? Mas também lembro que no dia que a senhora teve pela primeira vez aqui, que a senhora colocou a mão na boca, ele não deixa fazer isso. Sim. Na Angel, e a senhora falou assim, ela está com a gengiva sadia, está rosada, e ela não tem tártaro, e ela não tem o odor bucal. Sim. Entendeu? Ela não tem. O Pedro Henrique, meu filho, está aí nos prestigiando na live. Queria também falar sobre o Pedro, né, rapidinho. Formado em Educação Física pela Unifaa. Bacana. E hoje ele é especialista, fez pós, né? Trabalha com pessoas idosas, reabilitação, faz um trabalho bacana aí pela cidade. Tem um monte de aluno dele de personal e está desenvolvendo um trabalho bacana, fazendo pessoas que não acreditavam mais na possibilidade de mobilidade Vamos voltar. ajudar para ele poder vir Sim, aqui. eu falei com ele já, né? A mobilidade, né? Fazer essa situação da mobilidade dos mais velhos, porque quando se sente dor e a primeira coisa que faz é se defender, ficar quietinho no canto. E a velhice não é abandono, né, Pedro Henrique? Chegando na nossa live hoje aqui, a Kelly Forte, né? Obrigado, Kelly, parabéns aí por estar participando com a gente, podendo compartilhar com os amigos, né? Nós estamos falando sobre a saúde plena do pet. É a segunda vez que o Dr. Sandro Alexandre vem para cá, a doutora Shirley também, são patrocinadores da nossa live do empresário também. Clínica Alquimia, se você precisar de atendimento, o telefone, enquanto ele vai falar, eu vou digitar daqui a pouquinho, 24 99295 0957, né? Rua 27 de novembro, 266, Santa Cruz. Esse atendimento também, doutor, é tipo plantão? O senhor está em casa? Sim, atendemos. Se ligar, se a gente tiver, a gente atende. A gente atende. Não tem horário. Inclusive, antes de vir para cá, que a gente atrasou, a gente estava atendendo. Então, esse atendimento foi o quê, doutora Shirley? Foi aonde? Foi um bichinho de uma vizinha nossa lá, que estava machucado. Na realidade é o famoso cão comunitário, que a gente, assim, desculpe ser tão direto, né? Acho que cão comunitário é legal, mas tem que ter uma pessoa responsável por ele. Sim. Não é aquele bichinho, ele fica na rua, ele fica transitando sujeito a qualquer coisa. Sim. E ele tinha fugido, já tinha passado do bairro, já estava na rua principal. Revira lixo, estava com machucado e infeccionado, né? E como a gente conhece, faz umas loucuras de vez em quando. A Shirley vai fazendo carinho, de repente dá aquele bote, segura e vem com a injeção e faço ali algum anti-inflamatório, algum antibiótico. E hoje foi para poder fazer o que? Um curativo? Vai tirar, botar uma pomada e fazer uma injeção nele, porque senão ele é comunitário, mas na hora de chegar alguém para responsabilizar por esse atendimento, não aparece. Então, todo mundo dá comida e ao mesmo tempo ninguém é dono dele, né? Então, entendi. Se tivesse um responsável, outra situação, Mauri, que a gente hoje que a gente conversa muito, tem que tirar esse fantasma de que médico veterinário é impossível de acontecer um atendimento. Não é dessa forma, não, gente. Existe uma ideia que o que eu não conheço, eu escuto dizer, eu falo também. Né? Não é dessa forma. O bichinho, só vemos um caso, né, Sheila? De um cachorro que chegou na clínica, entrou sozinho e caiu na recepção. Estava ardendo em febre, cheio de infecção. Olhamos para a rua
na câmera, não tinha ninguém. Vimos ele andando no passeio sozinho, ele entrou, ele veio pedir ajuda. Ficou internado com a gente lá. Quando ele teve alta, ele fugiu, porque a gente queria arrumar um dono para ele. Ele teve alta, demos uma bobeirinha no portão lá, na porta, né, Sheila? Ele estava bem, estava esperto já não estava mais... Você falando isso, hoje a gente deu alta para um paciente da cidade da sua noiva. De Barra do Piraí. De Barra do Piraí. Há 15 dias atrás, ela é uma enfermeira, procurando atendimento lá e não achou. Aí ela veio, entrou em contato com a gente. 15 dias não, tem 25 dias hoje. A gente fez uma cirurgia de emergência num domingo. De madrugada. De madrugada, que ele estava 5 dias inapetente, que a gente fala, que é deixar de comer, né? E ele comeu um pedaço de pau. Ele roeu um pedaço de pau. Um pedaço de caiba. E foi feita, a gente tem uma equipe, né? A gente tem um sonografista, a gente tem um anestesista, a gente tem uma equipe. Sim. Aí eu acionei o sonografista, ele fez, quando veio, já estava perdendo a motilidade intestinal por causa de um pedaço de pau. Atravessado. Aí eu já falei com ela, se a senhora não traz... Intestino. Estômago e intestino. Já tinha descido os menores, estava no intestino e o estômago estava fincado. Não precisou a gente falar que tirar um pedaço do intestino, entendeu? Mas já estava todo furado, todo machucado, entendeu? Aí hoje ele chegou lá na clínica para retirada dos pontos, a gente fez a vacinação dele anual. Você não disse que era o mesmo cachorro. Todo feliz, pulando, toda uma alegria. Ela falou assim, agradeceu tanta gente. Ela veio de Barra do Piraí. Que bacana. Ela chegou em Valença de madrugada, me ligou. Eu tenho uma insônia, né? Quase crônica. E assim, ela ligou, está atendendo? Eu falei, atendo. O que aconteceu? Emergência. Meu cachorro está vomitando e não está conseguindo comer, está aqui tremendo. Tem hora que ele geme. Aí ela foi contando, falei, mas... aí, com dor, conversando, eu falei, mas como é que está isso, né? Teve algum objeto da sua casa sumiu? Está vomitando por quê? Parou de comer por quê? Não, ele não está conseguindo comer há 5 dias. Aí eu falei, olha, um cachorro fica 24 horas sem se alimentar, já é um sinal de alerta. O cachorro não tem essa coisa de hoje eu estou com a barriga cheia, eu não vou comer. Isso é um sinal clínico importante. Outra coisa também, o cachorro não tem na constituição do cérebro dele algumas glândulas. Uma delas é a glândula que a gente tem que dar o nojo. Quando você sente, né? Sim. Ele não tem. O cachorro não tem. Portanto, que ele come fezes. Por que ele come fezes? O trato intestinal, ele libera o produto final da alimentação, que são as fezes. Quando esse animal começa a comer fezes do outro animal ou dele mesmo, significa, é um sinal também, fica aí importante falar, né, Sheila? Que está saindo proteína nas fezes, não está sendo aproveitada toda a proteína. Isso é um sinal, tem que ser observado. Em geral, a gente faz uma ultrassom, faz um hemograma bioquímico, a gente vê e faz exame das fezes para saber qual é a perda que está saindo ali, o que ele não está absorvendo. É um sinal clínico. Então, o tutor responsável que está atento a esses detalhes, a coprofagia, que é comer fezes, pode ser comportamental? Pode, mas na maioria dos casos não é. Doença. Então, eu tenho também um exemplo em casa, porque quando eu adotei a Angel há 4, quase 5 anos atrás, ela estava jogada na rua, né? Porque ela foi dada por um senhor que parecia que tinha Alzheimer. Quando é pequenininho, é uma bolinha, né, de pelúcia, né, mas não é um brinquedo. A gente tem que ver, né, doutor e doutora, que é um ser vivo, que tem sentimento, que precisa de ter alimentação, água, tudo direitinho. E ela foi jogada para a rua porque falaram que ela é mestiça pitbull com burrilha e o famoso vira-lata. Né? Isso, o que aconteceu? Ele botou para a rua, ela estava magra, né, desnutrida, começou a entrar no cio. Já te falei da história no passado porque eu adotei. E aqui em casa, ela usando a roupa cirúrgica, ela estava, mas eu não cheguei a ver isso na rua, porque depois é que eu adotei, ela estava no início consumindo as fezes dela, mas parou. Mas comportamental porque ela passava fome. Sim. Aí é comportamental. Isso, foi comportamental. Acredito que ela passou fome, né? Ela ficou na rua aí e eu não tinha como trazê-la para casa porque eu não tinha como
pagar a cirurgia dela, mas gentilmente a minha vizinha, a Luciane Mato, que tem 3 cachorros adotados também, falou: Mauri, fica com ela que eu pago a cirurgia. É um estado de necessidade dela. Sabe por quê? Lembra do acidente que teve no Everest? Que caiu um avião? Sim. Eles comiam o quê? As próprias Sim. pedaços de, Claro, carne. E tomava qual água? A própria urina. Estado de necessidade. Isso daí é fisiológico. Não, você pega alguns casos, né, de maus tratos aí, casa abandonada, com um bicho lá dentro, o que ele come? As fezes. Ele, não, ele vai comer o que tiver. Ele come terra, ele come parede. Aí... Bom, então, na pior das hipóteses, eles fazem canibalismo. Meu Deus do céu. Nós atendemos um caso desse de canibalismo em Juparanã. Uma senhora tinha morrido. A mesma situação da que a gente foi lá hoje. Não, mas não, diferente porque a de hoje ela trata dos animais. Trata, muito bem. Mas assim, pela quantidade. Sim. Só que essa senhora lá, ela tinha falecido. Ela estava dentro de casa morta. Os cães chegavam, fizeram um cordão de isolamento dela. Esse cordão de isolamento para que ninguém tivesse acesso à dona, a lealdade dos bichinhos, né? Sim. E eles começaram a comer eles mesmos. Os mais fracos eles matavam e se alimentavam. Comendo eles próprios. Os próprios cães. E velando a senhora. Os mais fracos, os mais fortes, sim, acabam consumindo os mais fracos. Porque não tinha quem desse alimentação para eles. Não tinha. Estava no instinto animal, né? E uma coisa que a gente presenciou lá, né, Che? O modus operandi é o mesmo. Sempre tem uma pessoa de bom coração que está disposta a cuidar e sempre tem um explorador. Explorador, que eu digo, lá tinha até um explorador que era político. Todos que ele pegava, ele levava para ela, botava dentro da casa dela e prometia que ia manter a ração. Deu alguma ração? Não. E ali foi acumulando. Nós, quando ela faleceu, nós contabilizamos nessa ocasião mais de 60 cães. Parte deles estão lá em casa. Parte deles estão lá em casa. São esses que estão lá em casa lá. Outra situação também, que quando a gente conseguiu acessar a casa dela, a prefeitura, na época, mandou um caminhão de lixo, e a nossa equipe, na época, que estava lá, nós fizemos um raspado na casa, nós tiramos 25 sacos de 25 quilos de fezes da casa. Meu Deus. Tinha um cômodo lá que ele era quase encostar a cabeça no teto, mas ele era meio fofo. Quando rasparam, que ela era fezes pura, porque ela recolhia as fezes e jogava lá, nesse cômodo. Era um cômodo de fezes, né? Mas deixa eu só colocar o telefone aqui, que eu já botei a alquimia, e a gente vai falar também. Deixa eu só começar a digitar aqui para não perder a coisa que eu vou colocar, porque as pessoas, já tem gente aqui que vai fazer uma avaliação do seu pet lá na Alquimia, na clínica, que está 992-950957, Alquimia Clínica Veterinária. E também o 992... então deixa eu colocar o outro aí, vamos lá. 24 992... 07 9045. 9902 99207 9045. 07 9045. 27. Não, tem uma coisa errada. É 99207 07 9045. 9045. Tá indo para a rede. Aí eu tô colocando o telefone da Alquimia, né? Porque a Alquimia tem uma outra vantagem também. Vocês trabalham, né, o Dr. Sandro Chile, com hospedagem. Trabalhamos com hospedagem, temos convênio com a Liderplan. Cliente da Liderplan tem descontos com a gente lá. Em todos os procedimentos. Tá, agora eu vou fazer uma outra pergunta curiosa com relação à minha Angel. Uhum. Ela tem ciúmes, né? Ela tem ciúmes. Como é que ela late, ela não avança? Ela só late e se altera. Como conviver com uma cachorra, se eu quiser viajar e deixar ela hospedada na Alquimia, como é que ela vai se portar lá? Vai ter um tratamento? Você vai conversar com ela vai ter alguma coisa? Porque ela tem somente essa parte nociva, mais nada. Não é nem nocivo. É assim,
Você vai ter consideração quem te trata mal? Não, Quem te bate? não. Você quer aproximação ou quer distância? Eu quero distância. Mesma coisa ela. A gente gera um ciclo de confiança, né? E não é assim, vamos levar... Posso viajar amanhã, deixar o cachorro com você? A gente precisa ver o cão primeiro. Precisa ter pelo menos uma hora ali, meia horinha com ele. Mas você sabe que eu de notei, adaptação. doutor, que essa restrição serve para você em casa também. Ela é uma cachorra castrada. Geralmente, essa reação dela é com outra cadela. Por que isso? E não com um cão. Território, né? A fêmea alfa, né? Ah, tá. Ela tem o território dela ali Toda que ela matilha manda. tá ali. Toda Tá, matilha mas tá ali. mesmo ela estando hospedada lá, ela se acha dona do território. Quando ela sai do seu ambiente, já viu aquela história que o galo faz canta alto dentro do terreiro dele? Uhum. Quando ele sai, a mesma coisa do cachorro. Sai pra rua, é bravo, sai pra rua, você vê que a mudança de comportamento é total. Porque ele está fora do ambiente dele. O ambiente dele ele manda. Sim. Tem um comentário aqui do Couto R. Couto. Boa noite, Mauri. Boa noite, grandes doutores Sandro e Shirley, os melhores veterinários do Brasil. Uhul. Obrigado. Parabéns a Mauri pelo excelente trabalho. Chegando também aqui, Rômulo Milagres. Obrigado, Rômulo. Nós estamos aqui com o doutor Sandro Alexandre, a doutora Shirley Damian, né, que são proprietários da Clínica Alquimia, são veterinários e também peritos, né, que daqui a pouquinho ele vai dar um exemplo para a gente. E outra pessoa chegando aqui, o Fábio Figueira, Fabinho DJ. Fabinho, dando grande boa noite amigo. para você, para dona Shirley. Mais quem? O Lucas Amaral, que é filho da Raquel Amaral, da Sorveteria Esquimone. Doutor Lucas Amaral, obrigado. Eu estou sempre pedindo aí, compartilha essa live, né? Porque é sempre falando daquilo que a gente procura saber. Eu tenho dúvidas. Então tá aqui o doutor Sandro, a doutora Shirley explicando pra gente. O Rômulo, esse parceiro nosso, né, que também foi uma... ainda bem que Valença tem o Rômulo, né? Na realidade, o Rômulo é de Barra, né? Hein? Ele é de Barra do Ele é Quirém, de né? Barra, mas tá agora ele é 39 39 anos e é valenciano já, não tem jeito. Sim. Esse lutador do esporte de Valença, né? Isso. Esse cara do bem totalmente. Agora, os tratamentos preventivos, você já conciliou aí a doutora Shirley também ao mau hálito da boca, né? Agora, vamos falar, doutor, sobre a necessidade de estar sempre olhando o pet por conta do envelhecimento. Então, é um conjunto, né? Vou deixar a Shirley agora falar sobre a alimentação, né? Como a saúde começa pela boca, né? A parte de alimentação é primordial. Você hoje tem uma certa idade. Antes você tinha 18. Com 18 anos você come até pedra, né? Verdade. Com o olho desce. Já com a nossa idade, depois que a gente entra na fase 200, né? A gente já não pode fazer algumas estripulias, né? Sim. Tem que fazer algumas mudanças. E assim começa com a gente e com os pets também. O metabolismo muda. Agora, o show é com a doutora Shirley. Vamos lá. A gente, quando a mãe está gestando... Está ouvindo? Quando a mãe está gestando, a preocupação nossa como médico veterinário é que ela tenha uma alimentação de qualidade. Então, a gente faz acompanhamento gestacional, aí quando ela tem o parto dela, aí ela começa a amamentar. Quando ela começa a amamentar, a gente sempre procura dar uma ração de alta qualidade. O que é essa de gente quando fala de alta qualidade? O metabolismo dela vai ficar mais acelerado e ela vai precisar ela vai gastar muito mais caloria, porque os filhotes vão consumir muito. Uhum. Então, a demanda energética dela, a gente fala que tem que ter um cuidado nessa fase, por quê? Porque ela vai os filhotes vão estar sendo amamentados, então ela precisa comer uma ração balanceada, de preferência de filhote. Enquanto ela estiver amamentando, a gente passa a ração de filhote. Para a mãe. Para a mãe. Porque ela vai ter um gasto calórico muito grande. Ela tem que produzir leite. Ela tem que produzir leite. Ela tem que se alimentar e alimentar os Então não adianta você entrar com uma ração de baixa qualidade, que ela não vai conseguir se saciar, não vai passar os nutrientes necessários que ela precisa para o filhote. Passou dessa fase até os 45 dias, ela vai comer ração de filhote. Depois disso que passou, ela vai comer uma ração normal, que a gente fala que é também de alta qualidade. Uhum. Tá? Aí os filhotinhos cresceram.
1 mês, 2 meses, comer ração de filhote até 1 ano. De 6 meses a 1 ano. Porque ele está em desenvolvimento. Não adianta você dar assim, você fala assim, poxa, a doutora está falando assim, pô, você tem que dar ração de baixa qualidade. Não, assim, vai de acordo com a necessidade, assim, o bolso de cada um. Mas a nossa profissão, a gente orientar que se ele come uma ração de boa qualidade, ele vai comer menos, vai ficar mais saciado e o bolo fecal dele vai ser muito melhor do que ele comer uma ração de baixa qualidade. Que vamos supor, o que você observa? Porque às vezes ele come uma ração de baixa qualidade, mas o bolo fecal dele é mais pastoso. Tá? Então ele vai comer mais e vai ficar menos saciado, uma ração de baixa qualidade. Quando é uma ração de alta qualidade, ele vai comer menos, a quantidade que ele vai comer, a gramagem, as miligramagens que ele vai comer vai ser menor, mas ele vai estar mais saciado. E ela está falando essa parte importante, né? Porque a gestação que ela falou aí é uma gestação pré-natal igual de uma mulher. É com a mulher, você faz acompanhamento. Você precisa acompanhar. Outra situação também, gente, que a Shirley sempre fala isso, é a frase dela, né? É a proporção do macho e a fêmea. Explica aí também. Em que aspecto? O tamanho. Às vezes, vamos supor, o pessoal pergunta sempre pra gente assim, eu quero igual esse paciente que a gente deu alta hoje para ele. Ele falou assim, olha só, a fêmea geralmente tem que ser menor do que o macho. Não, o macho... O macho tem que ser menor. Menor. Por quê? Por causa na hora da passagem da cérvix, às vezes ela não tem a espessura, a abertura necessária para expelir o filhote. Por que a importância do acompanhamento gestacional? Justamente para isso, para saber a quantidade de filhotes. A gente faz a medição parietal. O que é essa medição parietal? É medir a circunferência do crânio para saber se ela vai ter condições ou não de ter de parto normal. Se a gente estima uma gestação de uma cadela ou de uma gata de 58 a 62 dias. Se nesse interim ela não parir, a intervenção é cirúrgica. Entendeu? Então, assim, por isso que tem que acompanhar, fazer todo acompanhamento, estar vacinada antes, estar vermifugada antes, fazer todo esse manejo. A gente prepara a cadela, vamos supor, vai fazer uma inseminação, ou ela vai querer produzir outro filhote, faz esse acompanhamento primeiro. Eu tenho um exemplo de falar que enquanto a doutora Shirley estava falando aí, lá na década de 70, né, eu devia ter uns 7 para 8 anos, teve uma cena em Valença que foi na rua, né? Que na época eu não acompanhei, mas a pessoa que viu falou que era um cachorro muito grande de rua que havia cruzado com na época a raça era pequenês, que tinha fugido. Tanto a mãe quanto o filhote, por não ter o socorro, faleceram. Sim, e falece mesmo, tá? Imagina imagina a dor. Imagina a dor do bicho ali agarrado, a cérvix não abre, não dilata, a cabeça começa, o movimento peristáltico começa a empurrar o filhote e ele começa a agarrar a cabeça, ele entra em agonia fetal, aí a mãe começa a ter hemorragia, porque estoura toda ela por dentro, começa a ter hemorragia. E outra coisa que a gente deve orientar para o tutor, se caso acontecer, que a gente fala que a cabeça começar a coroar, e vamos supor, o que tem que vir primeiro é a cabeça. Agora, se veio a perna, nunca faça de puxar em casa, não. Sim. Procure um veterinário mais próximo que você tiver. Porque se você fizer isso, você vai romper o útero. Sim, entendeu? Entendi. Eu já vi caso de tutor falando assim, nossa, eu fiz isso. Ela pode virar óbito. Entendeu? Não deu, não fez pré-natal, já estimou, é uma cesariana de emergência. Até porque a dor que o pet vai sentir num parto normal é a mesma dor que a mulher, o sexo feminino sente. Você imagina... Só tem que ele não sabe reclamar, né? Ele sabe gritar, uivar. E ele só grita quando não aguenta mais, porque a reação dos bichinhos, eles são muito resistentes à dor, né? Muito. Mandando um abraço aqui para Mário Salles de Castro, Marinho do Bar da Galinha, botou boa noite, meus amigos, ótimos profissionais, forte abraço. Mas quem chegou aqui é porque repetiu, a doutora Shirley cumprimentando a pessoa. Então, a gente está falando, doutor, com relação, aí falou da alimentação por conta, olhando sempre por conta do envelhecimento, né? Ela deu um exemplo aí sobre o parto que tem que ser tratado a mãe, né, com ração de qualidade para pequenos animais. Né? Isso é por causa de quê? Porque isso aí dá, vamos dizer assim,
a geração do leite é mais rápido com a ração de pequeno animal para a mãe nesse período? Não, assim, Mauri, não é questão do leite. A gente toda uma preparação. A ração de alta qualidade que eu falo, é a demanda... Não, estou falando de ração que você botou alta qualidade, mas para a raça pequena. Não, de explicar assim, não é questão da raça pequena. Filhote. Então, qualquer filhote, seja de qualquer raça, ele vai comer essa ração de filhote até 1 ano, porque o valor nutricional... Não, ele está falando em relação a dar para a mãe. A mãe? Não, até 45 dias. Porque o que ela está falando é o seguinte... Aumenta o gasto calórico dela. Tá. A mãe tem que produzir mais leite. Entendeu? E aí isso é uma ração de... E ela vai estar saciada e vai estar nutrida e vai conseguir melhor passar qualidade. esses nutrientes para o leite. Então a ração de filhote nesse período é essencial. É essencial. Só que tem um detalhe nisso aí. Toda mudança de ração pode dar uma diarreia. Aí a Chile sempre orienta a fazer o quê? Trocar gradativo. Você troca gradativo. Se você bota um pote de 200 gramas de ração, hoje você bota de 200, amanhã você coloca durante uns 4 dias, uns 5 dias, aí você bota 50 menos, vai só até trocando. Até você introduzir a ração nova. A ração nova. Porque isso pode dar um desarranjo intestinal. Que não é bom para a mãe. Não é. A mãe, quando ela... Nesse período. Aumentando. E... Não só nesse período, vamos supor, acabou essa fase da amamentação, vamos fazer um manejo, vamos supor, agora eles já estão filhote de 1 ano. Aí eu vou entrar com uma ração agora de adulto. Já passou de 1 ano, vou entrar com uma ração de adulto. Eu tenho que pegar um pouco da ração de filhote, introduzindo um pouquinho de uma e um pouquinho de outra, até o intestino dele entender que está uma ração nova no organismo dele. Eu não posso simplesmente pegar uma ração, mudar a ração de filhote para uma ração de adulto, se eu não fizer escalar um pouquinho de uma e de outra, que isso dá desarranjo intestinal. E até pela necessidade de vitamina. O filhote ele tem necessidade maior porque ele está crescendo os ossos, ele precisa se alimentar melhor. Então o metabolismo dele é muito acelerado. E precisa de ter uma proteína mais alta para poder ele fazer esse crescimento. O Couto colocou aqui de novo, eu recomendo a Clínica Veterinária Alquimia pela excelente qualidade da clínica, pela excelente capacitação, competência, comprometimento dos seus proprietários, meu irmão Dr. Sandro Alexandre e sua esposa doutora Shirley, forte abraço a todos, Sensei Roosevelt Barbosa, presidente da FICARGE, formando campeões na vida e no esporte. Federação de Karatê do Estado do Rio. Que bacana. É de Valença, nosso agora, grande amigo. E deixa eu te perguntar uma coisa para vocês, doutores. Quando é que é considerado, né, a idade para um pet, o envelhecimento? A partir de qual idade? 7 anos. A partir dos 7 anos. 7 anos já é idoso. Já considera idoso. Porque o metabolismo dele já começa a cair. Um exemplo, quando você tinha 20 anos, você era um Amauri. Sim. Você fez 30, você já é outro Amauri. Mas o espelho trai a gente, tá? Que a gente olha no espelho e a gente acha que está com 18. Mas o nosso metabolismo basal, que a gente fala, as células funcionais, elas começam a ficar mais lentas. Tá? Então, quando você castra, por isso que eu falo a importância da castração. Você tem que castrar, castrado, entendeu? Você castra. Aí a ração que você vai entrar, no caso, quando a bichinha é castrada, é ração de castrado. Por quê? Ela vai ter, vai ter um teor de proteína, mas aí não vai fazer com que o seu pet ganhe peso. Entendeu? Então, para cada fase... Mais balanceado, né? É, mais balanceado. Para cada fase, vamos supor, é castrado, é ração de castrado. Aí tem 8, 12 anos, a gente põe ração para senil. Cada fase é uma ração. Aí tem aquele paciente que passou a vida inteira sendo tratado como o melhor que podia ser feito, mas que nunca passou por uma consulta, que nunca teve acompanhamento, nunca fez um exame de sangue, nunca fez uma ultrassom, e você acha que está fazendo melhor para ele. Aí o que acontece? Ele ficou doente, você não observou. O rim dele já não funciona mais, aí a gente já não trabalha mais com a ração normal, é ração para renal. Aí tem o diabético, que ração você deu, diabético. Que aí, isso daí é um alerta, né, que a gente faz como endocrinologista. A gente sempre fala, né, Sheila, que o excesso de amor mata. Sim. Né? Sim. Aquele pãozinho que você dá um pedacinho, tá me olhando, ele, coitado, vai aguar. A gente escuta isso tudo. Coitadinho.
preciso dar um bifinho. Acabei de passar um bifinho na manteiga aqui com alho e cebolinha. Está olhando, está sentindo o cheiro, dá um pedacinho. Isso não é amor, não. Isso é negligência. Porque quando ele ficar doente... Você tem que se impor, não é isso, doutor? Ele tem uma ração balanceada. E assim, tem todos os nutrientes que ele precisa. Você só pode suplementar um animal se tiver passado por uma nutricionista. Ela tem capacidade técnica que eu não tenho. De falar, ele pode comer isso, não pode comer aquela verdura, não pode comer... Eu não tenho essa capacidade, por isso que ela fez a pós nessa área. A Shirley tem muito cliente que mudou o manejo alimentar, né, Shirley? Fala aí. Mudou o manejo... O paciente diabético, né? Muita coisa que eu corto da alimentação dele, a ração é específica, algumas frutas não pode comer, alguns certos alimentos não pode comer por causa da diabetes. Então você controla. Não adianta você entrar fazer uma insulinoterapia se você não passa pelo nutricionista. Você já imaginou você furar o seu bichinho todo dia? Entendi. Botar insulina nele? Tem casos que a gente tem que entrar com o Ozempic no animal. O Ozempic é um medicamento humano que também e tem o Monjaro também, mas a gente trabalha... Semaglutida. Semaglutida. A gente trabalha tendo que fazer uma dieta restritiva e entrar com medicação forte, né? Outra coisa também que a gente vê no manejo alimentar errado. Gente, eu não consigo comer arroz todos os dias, só arroz. Mas o animal, ele é condicionado a comer ração pura. Aquela ração dele, aquele caldinho do bife que sobrou ali. Aquilo é um veneno. É um veneno. O alho, cebola mata o bicho. A longo prazo mata. A cebola faz uma doença chamada uma oxidação, faz hemólise, a medula passa a ter uma paralisia de medula, começa já a não produzir as células sanguíneas com excelência. A gente vê, doutor e doutora Shirley, exemplos aí no Instagram, né? Principalmente quando tem, vamos dizer assim, uma madame, tem um cachorrinho que custa aí R$2.500 o filhote, na época da Páscoa, eu vi isso daí há tempos atrás. Morde de chocolate, hoje não faz mal, não. Faz sim. Tá entendendo? Faz sim. O cão não produz uma enzima chamada... O fígado dele não produz... Como é que chama? Esqueci o nome da... Ele não suporta... Não suporta. Se você comer, tem uma enzima, a teobromina. O fígado do cão não produz essa enzima teobromina. Que degrada o chocolate. Então, se você der isso para o cão, ele vai começar com vômito, com diarreia, com apatia. Ele vai deixar de comer. E assim... E não tem assim, um antídoto que eu posso falar, eu vou dar isso. Não, a gente vai tratando o sinal clínico. Se ele está vomitando, a gente para o vômito. Tá com a diarreia, a gente para a diarreia. Sim. Entendeu? Mas chocolate não pode dar. Uva passa, você não pode dar, de qualquer espécie. Aí vai aparecer aquele cidadão que vai falar assim, vocês estão falando é besteira. Eu dou biscoito de chocolate para ele não acontece nada. Mas sabe por quê, ô bobo? Que o biscoito de chocolate que você está comendo não tem tanto chocolate. Mas se você der o chocolate em si... Ele tem gorduras, parece chocolate, mas é sabor chocolate. Ele não tem a quantidade, mas se você der um chocolate mesmo... Tá chegando aqui um comentário também, mandando um abraço para Rony Moura, né, que faz locação de mesas e cadeiras para a festa aí. A Kelly Forte colocou, super recomendo. Super profissionais. A Maria Regina Coutinho colocou um comentário bacana aqui, ó. Amei esta linda entrevista com tudo que vocês, senhora Mauri, amo o doutor Sandro, doutora Shirley, pelo amor que vocês têm pelos animais, pois eu recebi de presente a minha amada Safira, estou assistindo estas belas palavras e o amor que vocês têm pelos animalzinhos é gratidão. Deus abençoe sempre, proteja, ilumine e guarde sempre. Amo vocês pela minha linda Safira, nosso grande amor. Eu, Maria Regina, meu neto, Luca, estamos muito felizes com a Safira. Linda e grande amor de vocês, Deus abençoe. A Safira esteve quando lá com vocês? A Safira foi um cão de rua que estava lá andando pelo bairro. Abandonado no bairro. Santa Cruz? Não, na Morada do Sol. Vocês moram... A rua da nossa casa chama Safira. Aí a dona Regina, um ser humano que não existe outro igual na Terra, né?
ela estava com nós diagnosticamos a Melzinha dela com um tumor, e ele já estava em fase muito avançada e ela passou um pedaço muito mal e não tinha recuperação. Só que o coração da dona Regina, né, Chile? Fala muito aí. bom. Ela acabou adotando a Safira, botando a Safira para dentro da casa dela. A dona Regina mora de frente para gente. Para dar conforto para a Melzinha. Para dar conforto para a Mel. Para não ficar sozinha. Para não ficar sozinha. Então a Melzinha virou estrelinha e a Safira está lá. A gente castrou a Safira e hoje é a companhia dela. Hoje, quando a gente estava naquela casa que depois a gente vai levar no final, né, esse assunto ao ar, e que nós vamos fazer uma visitação lá, aquela senhora da casa, ela falou assim, não se preocupa não, que eles não vão para a rua não. Existe uma preocupação, doutora Shirley, que a senhora falou da castração do macho. Sim. Por que tem que ter essa preocupação? Não é só do macho, Mauri, tanto o macho quanto a fêmea. Sim, mas ela apontou os machos, então, né? Então, ela falou que castrou as fêmeas. Qual a importância de castrar? Você vai diminuir a testosterona, entendeu? Ele vai ficar mais... vai baixar a libido dele. Ele tende a ficar mais calmo, vai diminuir, se caso tiver um problema de próstata e neoplasia de testículo. Sim. Esse que é a importância, é fundamental. E cão macho também tem nódulo mamário. Então é importante, entendeu? A importância da castração é isso. Você vai diminuir a testosterona, ele vai ficar mais calmo, entendeu? A tendência é essa. E parar de brigar, porque se fica um querendo mandar no território, macho alfa. E ali você viu lá que ela tem alguns machos, tem bastante macho. Então eu falei com ela assim, não adianta você só castrar, porque depois você mais na frente, você vai ter um problema, isso é fato. Mas o que ela quis dizer lá, que eu entendi, foi o seguinte, as minhas fêmeas são todas castradas. Sim. Porque a fêmea gera. Então gera 6 filhotes, 8 filhotes. Então a preocupação dela é o quê? Ela fez o contrário. Em geral as pessoas castram o macho porque é mais barato. E as fêmeas ficam inteiras no mesmo terreno. Sim. Que o macho não vai fecundar a fêmea. Só que os problemas hormonais da fêmea são muito maiores. Sim. A fêmea, ela entra num período de proestro, depois ela já não tem mais esse período de cio, aí ela começa os hormônios dela bagunçar todo o sistema, aí ela fica doente. Conta o processo da piometra aí. Então, e da pseudociese. Então, quando ela não castra, ela fica assim, achando que igual mulher que acha que está em fase gestacional, vamos supor, passou o período fértil, porque o período fértil da cadela é de 1 ou 2 dias, entendeu? 24 horas, né? Aí entrou na fase de monta, ela não ciclou, ela não emprenhou, ela vai ficar com o hormônio, a progesterona lá no topo, fica muito alta. Então, ela vai achando que está prenha. Aí, com esse hormônio em alta no organismo dela, ela vai produzir a chamada pseudociese. O que é isso? Gravidez psicológica. Ela vai produzir leite nos tetos, vai fazer ninho e vai achar que ela tá esperando filhotinho. Ela pega os brinquedinhos, leva para perto dela. Ela faz ninho. Ela, na cabeça dela, ela está grávida. Sim. Só que não tem. Só que isso gera o quê? Uma infecção no útero. No útero. Ela gera leite, aí começa a gerar acúmulo de líquido no útero. Aí não tem filhote, não tem parto, esse líquido faz o quê? Infecciona. Aí a gente chama de piometra. Quando dá sorte de ver que está pingando pela vulva, está pingando inflamação, né? A gente identifica o piometra aberto ou piometra fechada, que é um líquido, que é um pus que sai pelo canal vaginal. Fétido demais. Entendeu? Quando ele sai, pra gente é ótimo. Agora, quando ele não sai, é uma cirurgia de emergência. Porque se você não tem, você pergunta qual o tratamento para piometra? Não tem tratamento, é cirúrgico. Não tem antibiótico, não tem antibiótico. Você vai, é cirúrgico. Porque o útero da cadela, assim, ele fica lateralizado. Quando a gente faz a cirurgia, o útero dela está tão inchado, está tão de pus, que você tem que ter o máximo de cuidado para não romper. Para aquele pus não contaminar intestino, não contaminar fígado, não contaminar os demais órgãos. O que deveria ser uma caneta dessa daí, a grossura do útero, ela está com cano 3/4 ou meia polegada. Meu Deus. A gente já tirou, em cirurgia, nós já tiramos 6 quilos de piometra. O útero estava tão estendido. É um tumor? Não, é uma infecção. Uma infecção no útero. Vai inchando. Aí o que acontece? Quando não consegue mais sair, se não está saindo pela vulva pingando, ela está fechada, está na cavidade, ele começa a extravasar essa infecção
para a cavidade. Aí quando você, muitas das vezes, vai fazer a cirurgia, quando identifica, qual o que o tutor fala? Parou de comer, está vomitando e está com febre. Aí você vai fazer o quê? Passa pela consulta, você identifica que está com a piometra fechada. Piometra fechada é o seguinte: se você não intervir cirurgicamente, é 100% de morte. Se você intervir, é 50% de vida. Dá uma condição de lutar pelo bichinho. Quando isso rompe dentro, a gente tem que lavar todas as vísceras e entrar com antibiótico pesado para poder fazer a limpeza disso. E contar com a suplementação e medicação e acompanhamento para que esse quadro infeccioso reverta. Agora, uma coisa é, uma orientação. Gente, nós estamos falando aqui de animais do mesmo ciclo, às vezes familiar. Não é normal, não pode acontecer, não deve acontecer, cruza de pai com filha, né, Sheila? No ser humano não pode, o animal também não pode. Nasce, às vezes, perfeito ao olhar, passado algum tempo, 1 ano, 6 meses, a gente não sabe precisar, né, Sheila? Sim. Aí, quando nasce com lábio leporino, a gente sabe que não deu certo. Mas quando nasce perfeito, filho de pai, mãe, irmão com irmão, e está perfeitinho, vai ter um problema na frente. Ou é um neurisma, ou algum problema de formação interna, que só mesmo o exame de imagem vai poder identificar. E as pessoas não dão importância para isso, né? A gente fala, todo cliente que chega lá na clínica, a gente assim, é uma conversa, é um bate-papo. A gente tira todas as dúvidas que às vezes o tutor sempre pergunta, já passou por algum outro colega que já te orientou? A gente sempre fala, a castração ela pode ser feita a partir de 6 meses. Primeira consulta, nossa. 6 meses, você pode castrar. Você vai passar 3 horas dentro da clínica conversando, a gente fazendo o histórico da anamnese desse paciente. Eu teve um dia que eu fiquei até muito feliz pela comparação, me senti até lisonjeado, que uma paciente que eu atendi falou que a gente parecia o doutor Domênico dos animais, que é aqueles médicos que nem existem mais uma safra dessa, né? Que você vai lá e fala assim, eu estou com um carocinho aqui na minha sobrancelha. Ele te bota lá, ele examina a pé, ele aperta a canela, ele ausculta, ele bota a língua para fora, ele faz tudo. Aí ele identifica que você está com um problema no baço. Aí você foi ver um carocinho. A gente acontece muito isso, né? Vai lá para ver uma coisa, vai para cortar uma unha. Isso não vai longe, a gente vê pele, vê tudo. Um paciente foi uns 15 dias atrás, ele foi para fazer a limpeza de tártaro, que é a questão de começa pela boca. Um cão, você olha assim para ele igual a sua. Vamos fazer o exame de sangue, a gente ausculta coração, pulmão, a pálpebra, analisa tudo. Faz o risco cirúrgico. Ele foi, assim, já para poder, assim, não, ele vai fazer o exame, vai dar tudo perfeito. Sabe quanto deu de plaqueta dele? 35 mil. E sabe qual é o normal? 200. 200. Estava com a doença carrapato. Para uma limpeza de tártaro. E a gente já identificou que ele está com doença carrapato e estamos tratando ele. Para fazer posteriormente a limpeza de tártaro. Aí a gente mostra a importância de fazer exame. Porque às vezes você olha para o animal clinicamente aos olhos, para quem não entende, acha que está sadio. Mas ele não estava. O paciente lá chegou rígido, só que a gente achou uma estranha mucosa dele, um pouquinho faltando cor, né? Mas a clínica dele não estava apresentando que ele estava com essa doença. Então, quando a gente fez o exame de sangue dele, ele estava com 35 mil de plaqueta. Para fazer uma limpeza de tártaro. Ele não pôde fazer. Não pôde fazer, a gente está tratando dele primeiro. Aí, quando eu fui fazer, porque o tutor ele passa as informações para a gente. Sim. Quando a gente fez o exame, e a gente conversa o exame, eu e o Shirley, troca uma ideia sobre o resultado. Quando chegou o resultado do exame, eu falei com a Shirley, doença do carrapato. Vamos cancelar. Aí quando eu liguei para o responsável, mandei mensagem, falei, o seu bichinho está com doença do carrapato. Sabe o que ele falou comigo? Doutor, esqueci de falar, ele já teve essa doença no passado. Então a importância de você ter um médico veterinário, levar na consulta. Gente, é questão de planejamento. É questão só de planejamento. Para você ter uma ideia. A gente vacina o paciente lá na clínica e se você pegar o valor da vacina, que é 1 vez por ano, quando é adulto, e dividir isso por 365 dias, dá 17 centavos às vezes. Se você vacina é anual. Sim, se você falar assim, é impossível, não é.
Só que aquele bichinho que está no seu quintal, ele é responsabilidade sua. Ele não pediu para estar na sua casa. Você adotou ele, então a responsabilidade é sua. Não é justo ele passar a vida toda ali, dependendo de uma migalha, de uma ração de baixa qualidade. Não precisa ser uma ração muito top, não. Mas se passar por uma consulta com a doutora Chile lá, ela tem vários mecanismos saudáveis para suplementar essa ração que às vezes não é tão de boa qualidade, que vai fazer a qualidade de vida daquele paciente ser outra. O reflexo está visível, é o pelo sedoso, é o pelo muito bacana, muito bonito, aquele brilho. O bicho fala com a gente, né? Uma coisa que é importante, às vezes fala assim, poxa, o veterinário, assim, eu não ganho mexendo em negócio de ração nenhuma, nem eu nem ele. Uhum. Mas eu sempre oriento, quando você come uma ração de boa qualidade, a tendência do seu pet, ele comer menos quantidade, tá? E as fezes ser mais consistente. Quando ele come uma ração que não é de boa qualidade, ele vai comer mais vezes e não vai estar saciado, e as fezes são mais pastosas. Exemplo prático. Se você comer arroz, você consegue comer uma quantidade de arroz. Certo. Se você comer a palha do arroz, você tem que comer muito mais para fazer bolo, para fazer volume, para poder encher. Para dar o sustento. Pra dar o sustento. E é basicamente isso. Não adianta, né, Sheila? E outra, vai para a consulta lá, nós somos confidentes, nós somos o padre, nós somos o confidente, a gente precisa da transparência. E é segredo profissional. O que é falado ali, morreu ali. Sim. A gente já pegou casos do paciente chegar lá na clínica intoxicado por entorpecente, que achou dentro da casa e comeu, e chegar lá, sair de lá vivo. Mas a gente estudou para isso. Quando a gente bateu o olho no paciente, começou a ver os sinais, o olho, a celorreia, que era... Eu falei, amigo, fala a verdade para mim. Qual a droga que ele comeu? Não comeu droga. Não deixou falei, ele sem graça. Falei, né? não, ele comeu alguma coisa no quintal. Eu falei, não. Vou te perguntar de novo, você pode confiar. Isso é uma droga. Qual droga? Qual a quantidade dessa... Eu falei com ele. Não falei qual era a droga, não. Eu falei com ele a droga e falei, eu quero saber a quantidade de droga que ele consumiu. O cara tomou um susto. Não, doutor, ele comeu alguma coisa no quintal. Não. Eu preciso saber disso para entrar com a gente e entrar com a medicação para salvar ele. Aí ele falou a quantidade, acho que ele foi, calculou a medicação, pum. Aí entrou para emergência, o bicho ficou lá internado lá, salvou. Então, tipo assim, a responsabilidade de manter o seu animal é unicamente do tutor e não enganar o veterinário. Não adianta. Até porque vocês têm como descobrir. Tem expertise. Quer ver um caso que aconteceu? Isso que eu te falei hoje, quando nós atrasamos, né? Falei com... Nós estávamos indo no asfalto para casa, antes da tenda de sabores, perto aquele entroncamento ali, né? Aí era um dia de 41 graus, um pitbull muito lindo, andando. Eu falei com ela assim, Shirley, olha aquele pitbull ali, ele vai passar mal. Acabei de falar, o cachorro caiu. Aí caiu, nós paramos o carro, aí eu falei com ele, com o dono, fulano, seu cachorro está convulsionando. Ele está convulsionando não, ele está com calor, ele sempre deita no chão. Quando ele está com muito calor, ele deita no chão. Falei, seu cachorro está convulsionando. Aí pegamos, descemos do carro, fomos ver o cachorro. Falei, seu cachorro está com insolação. Eu preciso que você arruma gelo urgente. Eu preciso que você deixe o cachorro aqui e busque gelo. Aí ele falou, mas eu não tenho como. Eu falei assim, ele pega o carro, vai buscar gelo. A gente voltou com um pacote de gelo. Resfriamos ele conforme deu e levamos para a clínica. Ele fez lesão renal. Aguda. Ele urinava uma Coca-Cola. Meu Deus. A mesma lesão que os cavalos fazem quando são expostos a esforço extenuante. A tal da rápida miólise. A famosa que o bicho depois fica jogado pelo canto e morre. Mandando um abraço para Jorge Aguiar, lá de Barão de Paraná. Nós estamos dando boa noite aqui. Jorge, nós estamos com os proprietários e veterinários, além de serem peritos também
da Clínica Alquimia, né, que fica na Rua 27 de Novembro. Eu já coloquei o telefone aí, Rua 27 de Novembro, 266, Santa Cruz. Então nós estamos tendo aqui uma aula de como cuidar do pet, né? O que pode causar um mau hálito, né, ao animal, que pode trazer aí, consequentemente, os tártaros, né? E que tem que ser tratado porque é péssimo para a saúde dele. E tem mais uma pergunta, doutores, quais as doenças que vêm junto com a idade do animal? Alzheimer canino. É mesmo? O que é o canino. Alzheimer canino? É a demência, senilidade canina. Nós temos uma lá em casa, coisa triste, tá? É. Ela não me reconhece mais. Não sabe quem sou eu. Ela não reconhece mais. Ela roda em círculos. Ela toma, você tem uma noção, ela toma gadernal. Ela roda em círculos. Meu Deus. Entendeu? Aí vamos supor, tem que ter um controle muito grande com ela, com os outros cães, às vezes, que convivem com ela, às vezes não tem paciência, né? Porque, assim, já são cães mais idosos. Mas ela já está com 12 anos já. Então, assim, ela toma gadernal, toma remédio controlado. Ela entendeu? convulsionava. Convulsionava, assim, de 10 em 10 minutos. E a gente teve que fazer um controle dela. É. Ela não reconhece a gente. Não reconhece mais. Ela não deixa pegar mais. Ela não deixa a gente pegar, morde. Se eu precisar pegar, eu tenho que jogar uma toalha em cima para ela não me morder e morde. fazer a contenção química nela. Se chama ela pelo nome, ela não te reconhece. Ela chama Pete. Ela não sabe que ela chama não sabe Pete. que é ela mais. E ela roda em círculo Roda em círculo o tempo o tempo E todo. para ela se alimentar, doutor? Ela come, ela ela come. come. Fisiologicamente ela Fisiológica, come, ela a necessidade dela comer. Ela come. Mas ela come e esquece que comeu. E ela quer mais, ela quer mais, ela quer Aí, mais. Ela Mesmo tem que comer separado dos outros. Que se ela comer, ela vai na ração dos outros. Dos outros. lhe dá É, confusão. E dá confusão. E nós temos 17 cães que vieram daquela casa que eu te falei lá de Paraná. Então, o mais novinho ali com a gente ali deve estar em torno de 15 anos. 14, 15 anos. São todos. Eu outro dia botei na internet uma foto e eu coloquei que nossos pets são todos idosos, né? Botei. Outra coisa que a gente está falando, questão da senilidade, questão da cavidade oral, é quando eles perdem todos os dentes, quando não cuida, né? Igual assim, vai chegar na idade, é normal o dentinho cair, afrouxar e cair. Reabsorção então, de cálcio, né? A gente faz ele isso. Cai, Sim. aí a alimentação tem que ser pastosa. Ele não come mais só não tem dente. Entendeu? Aqui em frente da minha casa, na vizinha aqui, tinha o Patrick, que é aquele, o pessoal chama de... ele era desse tamanhozinho, mas ele já era idoso, estava com 21 anos. A comida também dele era só pastosa, porque não tinha mais um dente na boca. É pastosa. Ele é aquele, o pessoal chama de fiapo de manga, né? Sim, fiapo de manga, sim. Tudo coisa aí era preto e branco e tinha um caramelinho, mas também foi uma tristeza da dona Cíntia, né, que mora aqui em frente. E que, inclusive, o filho dela gosta muito de animais, o Marcinho, andando de bicicleta, não sei se foi pro lado de Pentanha, trouxe mais 2 cachorros para casa que abandonaram na estrada. Eu acho que isso, o doutor Sandro e doutora Shirley, né, as pessoas não sabem, né? A gente já vai entrar nesse assunto aí daqui a pouquinho, né? As pessoas não sabem, tipo assim, que é você desprezar o próprio amor. Sim. Fazendo isso daí. Olha só, vou te fazer uma pergunta. Agora você falou isso daí, eu lembrei de uma parte muito interessante, que a Shirley fica possessa quando eu mando uma mensagem. Eu estou mudando de casa e eu não posso levar o cachorro. Mas então faz o seguinte, deixa o carro para trás também. Sim. A gente recebe mensagem todo dia. Se você não pode eu não tenho onde colocar levar o seu pet, então deixa o carro para trás também. Gente, é o seguinte, nós temos que ter consciência do comprometimento que a gente tem com Deus. Amém. E com o comprometimento que a gente tem com nossas atitudes. Tudo que você coloca sob a sua responsabilidade é seu. Não adianta você terceirizar. Né? Então, o que eu estou falando isso? Você tem condições de ter um cachorro? Você tem condições de doar para pessoas que vão cuidar dos filhotes que a sua cachorra gerou? Se não tem, porque você não doaria um filho